tomou ela a forma de um esferoide, a única que pôde assumir uma massa de matéria insulada no espaço. O movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva, a fim de a conduzir de movimento em movimento à forma lenticular. Falamos do conjunto da nebulosa. É fantástica essa parte da explicação de como iniciou o planeta Terra, né? É muito Uhum. interessante. Outro dia eu vi a Mônica, acho que é a Mônica Cunha, Mônica Medeiros, participando de um congresso em que ela está falando sobre isso, a formação da Terra, as crostas, as camadas, em relação ao planeta Terra. Muito bacana, muito legal. Depois, se vocês Exatamente. quiserem dar uma pesquisada, vou ver se eu acho para colocar aqui para vocês verem. Que ela Uhum. faz umas imagens assim no telão e ela vai explicando de uma maneira bem tranquila da parte inicial do planeta Terra. Muito bacana. Coloca lá pra gente que vai ser ótimo acompanhar como complemento. Quer comentar mais alguma coisa? Não, Então pode continuar a ler e a gente vai ler. Aí você pode, se você quiser, pode ir comentando e a gente vai ler até os satélites. Porque até lá é tudo uma quase que uma explicação só e depois eu venho explicando como um todo, tá? tá. Porque Para ler essas até partes onde? até a 23, final da 23, porque essas partes são muito legais, mas se a gente parar para observar, é complexo, é uma leitura complexa, que nem todo mundo consegue, né, compreender. Então, o que, que eu fiz? Eu trouxe de uma maneira mais, um português mais claro e mais objetivo, para a gente poder entender melhor no final. E como esses itens aqui, eles são praticamente a mesma coisa, e aí eu deixo para comentar no final, pode ser? Combinado. Então Fechou. vamos lá. Novas forças surgiram em consequência deste movimento de rotação. A força centrípeta e a força centrífuga. A primeira tendo a reunir todas as partes do centro, tendendo a segunda a afastá-las dele. Ora, acelerando-se o movimento à medida que a nebulosa se condensa e aumentando seu raio à medida que ela se aproxima da forma lenticular. A força centrífuga, incessantemente desenvolvida por essas duas causas, predominou de pronto sobre a atração central. Assim como o movimento demasiado rápido da funda lhe quebra a corda, indo o projétil cair longe. Também a predominância da força centrífuga destacou o circo equatorial da nebulosa e deste anel uma nova massa se formou, isolada da primeira, mas todavia submetida ao seu império. Aquela massa conservou o seu movimento equatorial que, modificado, se lhe tornou um movimento de translação em torno do astro solar. Aos demais, o seu novo estado lhe dá um movimento de rotação em torno do próprio centro. A nebulosa geratriz, que deu origem a esse novo mundo, condensou-se e retomou a forma esférica, mas, como primitivo calor, desenvolvido por seus diversos movimentos, só com extrema lentidão se atenuasse. O fenômeno que acabamos de descrever se reproduzirá muitas vezes e durante longo período, enquanto a nebulosa não se haja tornado bastante densa, bastante sólida para oferecer resistência eficaz às modificações de forma que o seu movimento de rotação sucessivamente lhe imprime. Ela, pois, não terá dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, saídos dela pelo modo de formação mencionado acima. Ora, cada um de seus mundos revestido como o mundo primitivo das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos globos que desde então lhe gravitarão em torno, como ele, juntamente com seus irmãos,
gravita em torno do foco que lhes deu existência à vida. Cada um desses mundos será um Sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente destacados do seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependente do astro que os gerou. Para aqui ou continua? Se você quiser comentar, você pode comentar. Não, fica por sua conta. Pode ler o 23. É para ler o 23 também? Por favor. Tá. Os planetas são, assim, formados de massas de matéria condensada, porém ainda não solidificada, destacadas da massa central pela ação de força centrífuga e que tomam, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que conservaram. Um desses planetas será a Terra, que, antes de se resfriar e revestir de uma crosta sólida, dará nascimento à Lua, pelo mesmo processo de formação astral a que ela própria deveu a sua existência. A Terra doravante, inscrita no livro da vida, berço de criaturas cuja fraqueza as asas da divina providência protege, nova corda colocada na harpa infinita e que, no lugar que ocupa, tem de vibrar num concerto universal dos mundos. Eu, particularmente, acho não, né? Tem sido muito gratificante fazer esse estudo da Gênese. É um estudo bastante complexo, porque às vezes a gente nem compreende direito o que está colocando aqui para a gente, né? Mas é espetacular demais. Cada detalhe, cada coisinha que a gente aprende. Tá dando para vocês verem direitinho a escrita? E aí foi por isso que eu falei que eu ia trazer de uma maneira mais, em português mais claro. E aí e trouxe algumas coisas que eu chamo de curiosidade, por quê? Porque até este momento, até a leitura, até o estudo da Gênese, tinha algumas coisas que eu não fazia ideia de que era assim que funcionava. Né? Então, assim, que é assim que funcionava, não, que é assim que funciona. E aí, por que ler todos esses itens? Porque esses itens, do 20 ao 23, eles são a mesma coisa, porém, de formas separadas. Então, vamos lá. O sólido planeta é uma matéria espalhada que começa a se juntar, né? E aí, beleza. A gente tem um péssimo hábito de achar que tudo veio do nada, né? E aí a doutrina vem para nos mostrar que não é do nada, que é tudo meticulosamente planejado e calculado. Então, vem lá no espaço infinito, que tinha muita poeira e gás cósmico, tudo espalhado. Então, nesse certo ponto, a matéria ela começa a se juntar, formando essa nebulosa, que nebulosa significa nuvem, né? Então, é uma nuvem cósmica. Então, vai tudo se juntando. E tudo isso é feito através das leis naturais, né, que vai entrando em ação, como, por exemplo, a lei da gravidade. Então, essa nebulosa, ela não formou por acaso, ela obedece à lei da natureza, principalmente da gravidade, que vai tudo puxar. Né? Então, o que acontece? Está lá no meio do espaço lá, e aí começa como se fosse começa um movimento, né, entre a matéria, entre esses gases e essa poeira que tem espalhado pelo universo, e aí começa a se movimentar. E a lei da atração, da gravidade, vem, pega tudo isso que tem em volta e puxa, juntando tudo ao mesmo tempo, tudo no mesmo lugar. E aí, quando junta, essa nuvem forma essa bola, né? Que é o que chama de esferoide, que esferoide significa esfera, né? Que é essa parte redondinha, e aí cria como se fosse uma bola. Então, quando alguma coisa que é muito grande se junta, ela vai virando tudo muito redondo. Então, quando a gente pega, por exemplo, quando a gente pega a massinha, um chiclete, por exemplo, que a gente vai juntando, vai ficando redondo, né? Quando vai juntando, vai ficando redondo. E assim vai formando os planetas também, porque essa é a maneira mais estável de ficar no universo. E aí ela começa a girar, enquanto ela gira, ela vai achatando. E aí, vamos pensar, como, por exemplo, e eu li sobre essa parte, não é ideia minha, tá, gente? Eu li essa analogia e achei sensacional. Como a pizza, por exemplo.
O pizzaiolo, ele pega aquele bolo de massa e aí ele só faz uma pequena abertura e joga para cima rodando. Não é assim que ele faz? Ele joga para cima, enquanto ele vai jogando, essa massa ela vai se abrindo lá em cima, ela vai criando um disco. E achei sensacional. Então, beleza. Então, à medida que essa nuvem ela vai girando, ela vai se expandindo e criando uma forma achatada nas pontas dela, que ela vai ficando como se fosse uma lente. Por isso que significa a forma lenticular. Quer dizer que ela vai ficando como uma lente. Então, juntou tudo. Vai juntando, vai se mexendo, vai girando, e aí ela vai expandindo, criando esse aspecto, essa forma de lente, né? E até coloquei aqui com uma massa, coloquei aqui a massa de pizza, que eu achei sensacional. E aí, resumindo tudo isso, o que tinha no universo? Gás e poeira no espaço. A gravidade pega tudo e junta tudo numa grande nuvem. Essa nuvem fica quase redonda. Enquanto ela gira, ela vira um disco bem grandão. E desse disco vai nascendo as estrelas e os planetas. E aí, mais para frente, eu explico como. E aí eu coloquei assim, essa observação aqui, porque quando a gente pega o texto, a gente entende que o universo, ele cria mundos, né? Aqui fala sobre isso, que o universo, ele cria mundos não por milagre súbito, mas por processo natural, extremamente organizado, né? E guiado pelas leis divinas. E aí eu trouxe algumas imagens, o jeito que a NASA explica hoje, por exemplo. Né, que tudo começa com a nebulosa, uma nuvem de gás e poeira, tá vendo? Então, isso daqui é puro gás e poeira que vai se juntando. E junta mais um pouco, até que ela vai ficando redonda. Então, a NASA explica que o espaço ele não é vazio, ele está cheio de hidrogênio, que é gás, que está cheio de poeira cósmica, de partícula microscópica, e essas nuvens que são gigantes, são essas nebulosas que a gente leu durante o texto. Então, alguma perturbação, alguma coisa que vai perturbar esse processo, seja uma explosão de estrela, colisão de nuvem, gravidade natural, faz parte para essa nuvem, para ela começar a se contrair. E aí a gravidade vai lá e junta tudo num disco giratório. Aí, olha aqui, ó, o formato de lente, tá vendo? Tá dando para ver direitinho? Beleza, esse daqui em volta é o formato de lente. E aqui no meio é o Sol. E aqui em volta é o que a gente diz que ele vai rodando, vai girando, vai rodando, e vai virando essa forma, como é que fala mesmo? Esqueci agora. Mas, enfim, de forma de leitosa. Isso. E aí vai ficando assim, tá vendo? E aí, quando a matéria começa a se juntar, a gravidade puxa tudo para o centro, que é o que a gente chama, ainda escrevi errado ali. E aí é o que a gente chama de força centrípeta. A centrípeta, ela puxa, né? Então, essa força centrípeta vem, pega tudo que tem em volta de gás e de poeira e junta tudo. E a nuvem começa a girar como se fosse um redemoinho. E aí ela se achata formando um disco, como na imagem acima, né? E aí, no centro, nasce a estrela, que é o Sol, que é aquele que eu mostrei para vocês, a estrelinha pequenininha no meio, né? E no centro vai ficando o Sol. E nas suas bordas, ao redor do Sol, vem ficando os planetas. Vixe, acho que eu empolguei aqui. Aqui. E ao redor vai ficando o disco de poeira e de gás. Então, o Sol vai ficando ali no meio e em volta tudo poeira e gás. E como no texto diz que chamou de forma lenticular, que assim vai ficando. E aí, beleza, desse disco, nascem os planetas, as luas e os asteroides. Então, como que funciona? Olha aqui para vocês verem, tá vendo? Enquanto ela vai rodando, com o tempo, partículas colidem, grudam uma nas outras, viram rochas, depois corpos grandes, depois planetas. Parte da matéria se solta em forma de anel e são mantidos em órbita pela força centrífuga. Então, o que acontece? E achei super legal a gente encontrar nesse texto, porque 1800 e quanto que foi escrito a Gênesis, né? E hoje a gente está em 2026 e a gente vê justamente sobre as forças, explicando para a gente sobre as forças. Justamente aonde? No universo. Então, o que a força centrípeta faz? Ela vem
e traz tudo para perto. E gira, gira, gira. A força centrífuga, então, enquanto está girando, algumas coisas saem fora. Por exemplo, vamos pegar um balde, enche um balde d'água, faz um círculo com a mão mesmo. O que acontece se a gente fazer esse círculo com essa água? Não vai vazar água para fora? Se a gente faz isso forte, a água fica girando, vaza água para fora. Assim é nesse caso. Então, enquanto vai circulando, enquanto esses gases e essa poeira vai circulando, enquanto ela gira, algumas coisas vão indo para fora. Então, assim, a centrípeta puxa, e a centrífuga como se ela fosse expulsar. Mas aí o que acontece? O atrito entre o puxa e o expulsa é o que faz com que os planetas fiquem paradinhos, em pezinhos, bonitinhos, em órbita, sem sair do lugar. Olha que legal isso, gente. Olha que sensacional. Então, assim, não é uma força contra a outra, né? Então, a centrífuga ela é contrária da centrípeta. Então, enquanto uma puxa, a outra não tem como expulsar. Mas aí, enquanto esses ficam em volta, vamos chamar de restinho, né? Enquanto esse restinho sai do Sol e fica em volta, nesses restinhos é que formam-se os planetas. Né? Esses planetas vão sendo formados ali, e é essa força contrária que faz com que os planetas permaneçam exatamente como estão. Né? E aí fica perto do Sol os planetas rochosos, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e os planetas mais longe, que são os gigantes, como Júpiter e Saturno, por exemplo. Até aqui, ok? Ou alguém quer comentar alguma coisa? Quanto tempo a ciência demorou para conseguir chegar a uma explicação lógica, né? E fazer com que a gente compreenda a formação do planeta, né? Quanto tempo demorou para compreender, para estudar, para analisar? Quer dizer, não é uma coisa fácil de se entender, né? É uma coisa bastante complexa mesmo. A gente tem que sair da caixinha totalmente para poder compreender que um Sol dá origem aos planetas que vão girar em volta dele. Existem milhares de sóis, né? Pela galáxia toda. Então, é muito interessante, muito bacana. Milhares de sóis, milhares de planetas. E aí, por isso que eu falei no começo que, como é uma leitura muito complexa, o entendimento é muito complexo. E é complexo por quê? Porque não faz parte do nosso entendimento de todos os dias, né? E aí, eu acho por isso que eu achei legal trazer dessa maneira, num português mais claro para nós. Tá legal assim? Fica mais claro desse jeito? Ô, Ângela, ficou muito bom, ficou muito bom. Pode falar. Essas duas forças, elas agem em acordo. Exato. Elas se equilibram. Exato. Enquanto uma puxa para dentro, a outra nesse sentido de jogar para fora, mantém o planeta equilibrado, parado onde ele está. Entendi, sim, é isso mesmo, então. Entendeu? Então, mantém-se o equilíbrio dessa maneira, com essas duas forças. Aí, olha que interessante que eu vi sobre o Sol. Vocês sabiam que o Sol tem um tempo de vida? Eu não fazia ideia, até estudar a Gênesis. Eu não fazia ideia e achei sensacional. E aí eu trouxe o ciclo de vida do Sol. E aí a semana passada a gente estava falando um pouco sobre o Sol também, e aí eu trouxe sobre um documentário que eu vi, foi na HBO, e falando justamente sobre o Sol. E os cientistas trazendo como que aconteceu para que o Sol fosse tudo isso que ele é hoje, né? Essa grande estrela que aquece a Terra, que dá para a gente essa possibilidade de existir, de viver aqui, né? E aí, os cientistas que falam lá... Só um minuto, menino. E aí os cientistas explicam que, por exemplo, e aqui eu trouxe que o Sol, que há 4,6 bilhões de anos atrás, aconteceu essa nuvem de gás, com a poeira se contraindo, e gira e o Sol formando no centro, e aí surgem os planetas.
Isso, para ele surgir, foi há 4,6 bilhões de anos atrás. Mas, e esse processo, oh Deus, e esse processo, até que ele forme isso, é como se fosse uma explosão nuclear, porque vários elementos ficam ali no meio. Então, leva bilhões de anos até todos esses elementos circularem, se chocarem para formar essa explosão nuclear, porque é essa expressão que os cientistas usam nesse documentário. Então, antes desses 4,6 bilhões de anos de existência do Sol, mais tantos bilhões, que eu não lembro agora exatamente, mas tantos bilhões de anos antes demorou para que esses gases e essas poeiras se chocassem para que virasse essa potência que é o Sol. Então, assim, a gente pensa em 4,6 bilhões de anos, já é muita coisa. E aí, quando a gente pensa que antes tem mais bilhões de anos ainda, então, assim, né? E aí, o que é a eternidade para nós? Né? E aí a gente vê sobre a eternidade, o que é a eternidade? Se tanta coisa, se tanto tempo, se tantos bilhões de anos existiu para trás, quantos mais tantos bilhões de anos não existe para frente? E aí, quando traz o ciclo de vida do Sol, e aí traz essa linha do tempo, né? Que estão bem aqui. Há 4,6 bilhões de anos atrás, criou a nebulosa solar, que aconteceu o nascimento do Sol, e aconteceu que essa nuvem de gás e a poeira se contrai, gira, e o Sol se forma no centro. E o impacto no sistema solar é surgir os planetas. E aí, beleza. E aí eu coloquei até de vermelho aqui, que de 4 bilhões de anos atrás até hoje, a fase do Sol é a sequência principal, que é essa fase atual que a gente vive, e o que aconteceu foi o Sol queima o hidrogênio de forma estável, e o impacto no sistema solar é a vida possível para nós aqui na Terra. E aí, sem essa estrela maravilhosa que é o céu, não teria essa possibilidade de vida aqui, né? Porque é o que faz com que aqueça, com que a gente tenha todos esses... não é ingredientes que fala, esses componentes que são necessários para a nossa existência. E aí, daqui a 5 bilhões de anos, a fase do Sol vai ser a gigante vermelha. O Sol se expande por mais centenas de vezes e pode engolir planetas internos. Logo depois disso, nebulosa planetária, e o que acontece é o Sol perder camadas externas de gás, e o impacto no sistema solar, o material que forma novas estrelas no futuro. E mais distante ainda, que aí da onde eu li é por volta de daqui a uns 10 bilhões de anos, o Sol vira uma estrela anã, né, que acho que é chamada de anã branca, que o que acontece é que vai ser o núcleo dela fica denso, né, e esse restante esfria devagar. E o impacto no sistema solar é sistema solar escuro e frio. E aí é que eu trouxe algumas imagens, tá vendo? Do nascimento do Sol, há 4,6 bilhões de anos antes, né? Que é um pouco da imagem que eu trouxe lá no começo. Então, a nuvem de gás e poeira contrai, forma um disco giratório, o Sol acende no centro, o processo levou alguns milhões de anos. Ai, Deus, era só que me faltava. Adeus. De lá até aqui é essa fase estável. E aí penso tanto, né? Aqui hoje em dia a gente está vivendo, parece que tem 2 sóis para cada um no lombo de cada um de tão quente. Quando a gente vê uma imagem como essa, a gente entende por que tanto calor, né? Aí, tá vendo? Então, queima hidrogênio continuamente. Então, o equilíbrio perfeito por bilhões de anos permite vida na Terra. Aqui é onde a gente está agora. E aí tem aqui, ó, a duração total dessa fase, 10 bilhões de anos. E daqui a 5 bilhões de anos, a gigante vermelha, que é quando quando o Sol vai se expandir. Tá vendo? Olha que lindo, né, gente? E aí o hidrogênio acaba, camada se expande enormemente e o Sol fica centenas de vezes maior. Possível fim da Terra, né? Possível fim da vida. Ainda bem que a morada do meu pai, ainda bem que a morada do nosso pai tem muitas casas, nós estamos lascados. Então, vamos pensar que a gente tem por aí, no mínimo, 5 bilhões de anos para a gente melhorar, para ver se a gente não queima
A gente não quebra por aqui. Eu brinco, gente, mas é porque eu dou valor no, sabe, eu acredito no sorriso, na seriedade do sorriso, né? Porque as coisas são, se a gente parar para analisar, é tudo muito complexo, mas também é tudo muito sério, né? Mas a gente pode levar de uma maneira mais leve, mais tranquila, né? Sorrindo de alguma maneira. Então, essa é a nebulosa. E aí, depois, aqui, ó, o Sol solta suas camadas externas, forma nuvem brilhante de gás no espaço, dura dezenas de milhares de anos, rápido em escala cósmica. Trilhões de anos no futuro, a anã branca. Olha que lindeza, gente. Vê se isso não é uma perfeição e extremamente o oposto do que a gente tem de Sol agora, né? Aí, qual que são os impactos que vai? Núcleo quente, super denso, esfria lentamente por eras e mais eras. E aí é o estado final do Sol. Não é, isso é muito sensacional, é por isso que eu digo que o estudo da Gênesis tem sido gratificante. Tem me feito estudar e ler muito mais coisas, horrores, mas tem sido muito gratificante, né? Porque são coisas que a gente não pensa. E a gente estava falando justamente sobre o Sol na semana passada, e tinha uma colega nova com a gente, e ela tocou justamente sobre esse assunto, porque são coisas que a gente não pensa no nosso dia a dia, né? Então, para nós é tudo. E aí a gente volta naquilo que a gente fala há muito tempo, desde que a gente começou a estudar a Gênesis. A gente fica onde é confortável. A gente fica nas informações que são confortáveis para nós, porque é complexo de entender, é complexo de estudar, e quando a gente aprofunda um pouquinho mais, a gente vê que tem muito mais, né, naquilo que tem em volta. Tá no mudo, Simone. É muito grandioso, né, Ângela? Sai muito do nosso parâmetro. Então, a gente meio que fica igual um avestruz, né? Bota a cabecinha no buraquinho e fica ali escondidinho, como se nada tivesse acontecendo, né? É verdade. E eu vou fazer uma confissão. Quando eu leio um item desse, eu penso assim, eu me gelo todo, eu penso assim, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Porque coloca a gente num ponto de responsabilidade muito grande, né? Para a gente não falar nenhuma besteira, para a gente trazer informações que são reais, que são lógicas. E aí, olha que a hora que eu leio, eu falo assim, Jesus Cristo, que palavra é essa? Como é que eu vou explicar um negócio desse? Mas assim, sabe, eu sou muito grata porque faz exatamente isso que você acabou de falar, faz a gente tirar essa cabeça da terra, né, e prestar atenção no que tem em volta, que é muito maior. Aí, beleza, vamos continuar. E tem que ir estudando sempre um pouquinho, porque essa é muita informação para a gente assimilar, né? É um assunto bem complexo, então não vai absorver tudo de uma vez só. Tem que voltar, devagarinho, a conta-gotas a gente consegue absorver. Eu estudo isso há muitos anos já e é complicado. Exatamente, é complicado. E aí a gente tem esse, eu chamo de benefício, né? A gente tem esse benefício de que você estuda há muitos anos e quando você começou, você tinha uma percepção. Hoje você volta e estuda mais um pouco, você tem uma outra percepção. Se mais no futuro você voltar e fizer a Gênese de novo, você vai ter uma outra percepção. Né? Então, assim, talvez hoje eu traga um material que eu acredito que seja uma maneira mais fácil de explicar, mas essa é a maneira mais fácil que eu tenho para explicar agora. Talvez eu volte daqui um tempo nesse mesmo item e eu consigo trazer um material que eu consiga explicar de uma maneira mais fácil ainda, porque a gente vai abrindo a mente, né? A gente vai, não só uma questão de abrir a mente para aquilo que a gente estuda, porque se a gente prestar atenção, uma coisinha só que a gente estuda é como uma árvore cheia de raiz, né? Então, assim, você vai pegando, cheia de galhos, na verdade, você vai estudando uma coisa, mas quando você chega lá em cima tem um galho de outras coisas, vários outros assuntos para estudar dentro daquele mesmo item. Então, é por isso que quando a gente estuda, a gente sai não só da zona de conforto, mas a gente sai do mesmo raciocínio comodista mesmo que a gente tem, né? O pensamento comodista que a gente tem. Vamos falar mais um pouquinho. E aí aqui eu trouxe a formação dos planetas. E aí eu até coloquei linguagem simples. O mais simples que eu consegui, gente.
A nuvem que virou o Sol, ela girava cada vez mais rápido, né? Então, beleza, juntou tudo, vai girando, 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 e o giro jogou matéria para fora, que entra dentro daquele pote, do pote de água, né? Do balde de água, que se a gente coloca ele para girar, vai saindo água para fora. Então, essa nuvem, ela vai girando cada vez mais rápido, e o giro joga essa matéria para fora. E essa matéria se separa em pedaços, e cada pedaço vira um planeta girando em torno do Sol. E aí, por isso que a gente tem aquela imagem bonita, né? Quando coloca lá, por exemplo, o sistema solar. Então, beleza. Então, cada pedacinho desse que vai saindo para fora gira em torno do Sol, e a força centrífuga mantém isso numa órbita, mantém paradinho lá na órbita, sem subir, sem descer, nem nada. Mantém tudo naquele lugarzinho onde tem que estar. Aí o pedaço que virou esse planeta também era uma nebulosa, então ele também era uma nuvem, né? Fazia parte da nuvem. O que aconteceu é que ele saiu do centro e foi para os anéis em volta, mas ele também era uma nuvem cheia de poeira e de gás. E quando aquele anel de matéria se destaca no disco do Sol, ele próprio era uma nova nuvem de gás e poeira. Então, beleza. E aí a gente entende que não para nunca, né? Não para nunca. Porque, beleza, tinha uma parte grandona, que é onde ficou o Sol, e enquanto ele gira, joga para fora mais um tanto de outras nuvens menores, e essas nuvens menores viram os planetas que tem em volta, e esses planetas que tem em volta continua quente, continua girando, e joga mais matéria para fora, que vai formando outros sistemas também. Então, e aí traz que o trecho chama isso de nebulosa geratriz, né? Que é a nuvem que gera os mundos, que gera tudo que tem em volta. E aí então voltou a ficar redonda. Então, da mesma maneira que começou redondinha, foi juntando tudo, ficou redondinha lá no meio e formou o Sol, quando ela vai para fora, ela continua girando e também fica redonda lá nos anéis em volta do Sol. E continua muito quente, continua girando. E aí, o que ela faz quando ela faz isso? Que ela é o mesmo processo que se repete várias vezes. Foi isso que eu acabei de dizer. Que uma nuvem, enquanto ela vai girando, solta para fora a matéria em outro lugar. E como ela ainda está quente, mole, e vai girando, ela se deforma de novo, solta novos anéis de matéria, e esses anéis vão virando os novos corpos. Ou seja, um planeta grande podia gerar outros corpos menores ao seu redor, o que hoje entendemos como luas, anéis e satélites. E aí, beleza, um resumão. Vai lá, junta tudo, nuvem, poeira, e junta tudo no círculo. Vira aquela bolona redonda de fogo, vamos colocar dessa maneira. E gira, e joga a matéria para fora. A matéria que está lá de fora, que vai ficar suspensa lá de fora, gira, e joga mais outra matéria para fora. Então, beleza. O Sol deu origem aos planetas, os planetas deu origem à Lua, por exemplo, aos anéis e satélites que tem em volta. Então, é por isso que não para nunca. Então, um mundinho pequeno vai criando outro mundinho menor. E assim vai acontecendo de lá até aqui. Então, não nasce só um mundo, né? Nasce muitos. Então, num processo que agora a explicação parece simples, mas gera vários mundos, gera vários planetas, gera vários sóis, né? Então, e aí cada solzinho desse que nasce vai gerando um planetinha, uma lua, um satélite diferente, e não para nunca. E aí o texto traz para nós claramente que não se forma num único astro, mas centenas de mundos. E aí que, né, aí eu penso, quando eu li isso, quando eu li essa parte, eu coloquei isso aqui, eu pensei exatamente na frase que eu acabei de colocar, namorada do meu pai, né, existe, né, esqueci a frase agora, mas que existe, né, várias moradas na casa de meu pai. Então, assim, quantos mundos não existem, né? Olha que sensacional. Então, todos saindo do mesmo centro pela mesma lei física, né? Então, vai sendo atraída. Então, isso é parecido com isso. O Sol gera planeta, planeta gera Lua, e tudo nasce pela gravidade mais a rotação. Então, a gravidade puxa, a rotação bota tudo para rodar, né? Transforma aquilo tudo que tem ali dentro, lá de fora, e aí joga a matéria para fora e vai criando mais. Então, cada grande corpo vai virando um mini sistema solar. Olha que legal.
E aí eu trouxe aqui que a ideia mais profunda é que cada mundo grande funciona como o Sol para corpos menores e tem seus próprios satélites girando em volta. E aí a gente sabe, tem a ciência tem noção de uma quantidade de sóis, tem uma noção de quantidade de planetas, tem uma noção de muita coisa, né? Mas vamos pensar de uma maneira lógica. Se cada uma desses que vai saindo para fora do núcleo vai criando novos mundos menores, quantos outros mundos menores, além do que a gente sabe, não tem por aí? Se não para nunca, se está sempre girando, se está sempre obedecendo à lei da gravidade e rotação, e está sempre criando novos mundos, quantos mundos menores, quantas luas menores, né? Quantos planetas menores, quantas luas menores, satélites menores não tem por aí, né? Que a gente não faz nem que a gente não tem nem noção ainda. E cada sistema desse tem sua própria vida. E aí hoje eu estava assistindo, peguei um pedacinho sobre, estava falando sobre a água, né? Como que produziu a água na Terra e tal. E aí eu passei por um podcast eu não lembro o nome dele também. Eu sou muito ruim de lembrar o nome das pessoas que comentam as coisas, nunca vi. E aí ele falando da vida em Marte, né? E ele falando que já foram em Marte e que Marte é muito parecido, né, com a Terra, que tem como se fossem passagens de rios secos, né, que lá que tem como, dependendo de como for, tem como respirar. Então, beleza, né? Isso a gente sabe de Marte. E o resto que tem por aí? Que tem coisa para, que tem mundo para caramba, né? Tem muitos mundos, muitos planetas por aí. Então, beleza. Cada planeta tem uma história própria, mas sempre depende do astro maior que o gerou. Então, beleza, o Sol não, a gente não tem só um Sol, tem vários sóis, e junto, em volta desses sóis, vários planetas que dependem da estrela que gerou, né? Então, os planetas dependem da sua estrela, as luas dependem dos seus planetas, e tudo em harmonia e movimento. E aí eu coloquei um resumão aqui, né, que uma nebulosa gera o Sol gera planeta, os planetas podem gerar as luas, e isso se repete pelo universo inteiro. E é um universo em cadeia de criações, né? Como eu disse e repito, não para nunca. E aí eu coloquei a ideia da beleza, a beleza da ideia, né? Que Kardec entra e mostra um cosmos vivo, né? Organizado e extremamente fértil, onde a criação não é exceção, é regra, né? Então, assim, a gente sabe que no mundo nada se perde, né? Tudo se transforma, né? E aí quando a gente olha para fora, que vai pensar no Sol e no planeta, né? Essa criação, e aí traz para a gente que a criação ela não é uma exceção, ela é uma regra, né? Que não pode parar. E aí traz para a gente como que a Terra nasceu, né? Que nasceu exatamente assim, que a Terra não é uma exceção, que ela se formou do mesmo modo que os outros planetas. Então, veio primeiro, né, veio extremamente quente, sem uma crosta sólida, uma massa ainda em fusão, né, e fazendo a mesma coisa, girando, e só depois de muito tempo que ela esfriou e criou uma superfície sólida, para que, né, e com todos os componentes para que a gente pudesse viver. Só que nesse período, e aí a gente não entra nessa parte aqui, mas nesse período ela sofreu grande variação, né? O aquecimento, o resfriamento, a atmosfera, até que a gente pudesse habitar e respirar por aqui, né? Então, a própria Terra ela passou por grandes transformações até que a gente pudesse chegar a esse ponto e habitar e, de certa maneira, destruir, né? Que é isso que a gente vai fazendo aos poucos com a Terra, né? Se a gente não presta mais atenção, é o que a gente vai fazendo, destruindo aos poucos. E a Lua se forma também, né, a partir da matéria da própria Terra jovem. Então, explicou lá que do Sol gera cada planeta e do planeta gera as luas, né? E a nossa Lua gigantona não é diferente, né? Foi criada dessa mesma forma, que se formou a partir da matéria da própria Terra enquanto era jovem. O que? Pulei um tantão.
E aí, beleza. E depois passa para os satélites, mas aí os satélites, não sei se vai dar tempo, já falta 15. Acho que dá, né? Algum comentário sobre os sóis e os planetas? Não, é muito interessante, é muito bacana. Meu Deus. Meu Deus, meu Meu Deus. Deus. E Mas aí a assim, gente. só uma Aham. perguntinha. Assim, levando em consideração toda essa criação, nessa época também, até a gente não poderia também ter existido outros corpos, porque hoje a gente tem esse corpo, né? Aham. Não poderia ter a gente mesmo ter existido em outros corpos? Para viver na Terra, eu acho. Não, na Terra não. Assim, não do jeito que a gente vive hoje, né? Que hoje a gente tem esse corpo nesse planeta, né? Respirar o ar, tal, 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 tal. Eu falo assim, de uma outra forma. Pode, aí fora da Terra eu não vou saber te dizer isso nesse momento. Porque assim, Talvez mais para frente na Gênesis eu consiga te responder isso, né? ah, Enquanto Terra, eu sei que não, não, né? porque Terra Porque não, enquanto porque Terra a gente tem aqui, né, jogando baixo de 200 a 300 milhões de anos enquanto seres viventes na Terra, né? Até porque não tinha condições de habitar, né? Sem isso. o sol e tal, não tinha condições de habitar. Agora, em Então, outro. não teria condições de habitar com esse corpo, não. Tá, provavelmente, né? Porque, assim, até hoje, não sei se a Simone tiver lido ou estudado sobre alguma coisa, ela pode colocar isso para a gente, mas eu não sei explicar, pelo menos por enquanto, em outros corpos, em um outro momento muito distante daqui, Isso. né? Então, se eu não sei te precisar e falar assim, antes daqui a gente viveu, só um exemplo, antes daqui a gente viveu lá em Júpiter, antes de vir para cá e tal, eu ainda não sei te Ah, responder tá, tá. isso. Não, não. Então foi mais ou menos isso que eu perguntei. Eu Sabe alguma imaginei. coisa sobre, Simone? Eu sei que a gente quando é criado por Deus, passa pelos todos os reinos, né? Reino animal, vegetal, Aham. animal Isso. e hominal, e depois o reino angelical. Mineral, como é que é? Mineral, vegetal, animal, hominal e depois angelical. São 5 reinos. E Hum. a gente não está vinculado ao planeta Terra. A gente Ah, está tá. vinculado à criação. Então, a gente pode ter sido criado para Júpiter e aí se desenvolveu lá, mas aí não acompanhou o desenvolvimento do planeta e foi degradado para cá, Ah, entendeu? tá. Para o planeta Então, Terra. Mas o escalonamento, a sequência da vida, ela é única para todas as órbitas. Passa todas elas por esses 5 estágios, em todos os planetas de todas as galáxias. Isso é uma lei única. Ou seja, já fomos uma samambaia. A gente é aí igual em todas as galáxias, mas aí a gente se adapta à estrutura daquele planeta onde a gente vai se desenvolver, entendeu? Então, eu entendi. fui criado e fui enviado para a Capela. Eu me adaptei à estrutura do planeta Capela. Mas aí, Isso. quando eu cheguei na fase nominal, eu não passei. Fui reprovado, fui reprovado, fui reprovado. Pela caridade do Pai, eu fui deportado para o planeta Terra, já na fase nominal. Uhum. Entendi. Entendeu? Então, se Entendi. você é criado e você é conectado pela sintonia do planeta X, você vai para lá Uhum. e vai fazendo essas evoluções. Se chega num momento que você não se adapta mais, chegou num progresso e você estacionou, você vai ser atraído para um local onde tem a sua mesma sintonia. Então, Isso. você vai mudando de planetas conforme o seu desenvolvimento. Entendi. Entendi, sim. Então, nós já tivemos muitas formas. Eu tenho essa impressão. Eu também tenho essa impressão. Sim, É que não faz sentido, né? Porque não faz sentido, tipo, o que a gente sabe vamos colocar burro jogou e nasceu aqui, né? Não faz sentido. Pelo menos pelo pouco que a gente sabe, não faz sentido só pronto, nasceu do nada e pronto, tá ali.
né? E vai como ser humano até onde der. Não faz sentido ser assim, né? Isso, exatamente. Talvez a gente ainda não tenha a noção, e talvez a gente não tenha ainda a mente tão aberta para entender, né, exatamente o tempo lá atrás, ou a sequência de cada lugar, mas, né, não faria sentido, simplesmente, deu um boom e nasceu todo mundo aqui, né? É verdade. A gente ouve falar e vê em muitas postagens e livros, e muitas entrevistas, podcasts. Hoje em dia tem muita informação na rede, né? Que existem planetas que têm formas muito diferentes da nossa. É material, como nós somos, mas tem formas totalmente diferentes, porque vivem na densidade daquele planeta. Sim. Precisam de muito menos oxigênio, precisam de muito menos água, absorvem muito mais calor do que nós. Então, de acordo com aquele planeta, eles têm uma pele diferente, um tom de pele diferente, formato de rosto, né? Órgãos diferentes. Mas o desenvolvimento de todos é o mesmo, só que a gente vai se adequando conforme o nosso desenvolvimento. Então, há, na minha visão, migrações de planetas para planetas. Então, nós não podemos dizer que somos e fomos sempre da Terra. Não. Explicado, Maria Aparecida? Explicadíssimo. Para mim também. Não, é porque, assim, às vezes, até se a gente levar em consideração o que a gente sente, aí a gente vê que tem uma conexão muito maior, né? Exato. Por exemplo, quando você coloca os pés na terra, você se conecta com a terra. Como explicar isso? Né? Ser só corpo. Então, a gente tem essa essência mesmo, né? Quando você abraça uma árvore, você também se conecta com a natureza, né? Então, assim, você sente isso. Você sente a gente sente essa ligação. Então, é muito maior do que só esse corpo de terra, né? Tem toda uma conexão com o mundo. Né? É a mesma coisa quando a gente olha as estrelas, né? Olha aquele céu lindo, aquelas estrelas bonitas, né? A lua tão majestosa quando ela está no período de lua cheia. Então, assim, acredito que são as memórias, né, que a gente vai... Isso, e como se explica uma saudade de um lugar que você nem conhece? Não sabe nem explicar, né? Não sabe nada. Então, por isso que eu perguntei, poderia estar acompanhando, né, o ser, né? Vamos dizer assim, sem ter esse corpo, a essência da gente, né? Como que acompanhou também toda essa evolução, né? Essa criação. Eu acho que está muito dentro de uma memória genética, né? Porque a gente já passou por essas fases. Então, nosso espírito tem essa recordação interior de ter vivenciado essas etapas todas. Por isso que a gente, que tem um pouquinho mais de sensibilidade, gosta de uma planta, observa uma árvore, observa a beleza de um rio, né? Observa a beleza do mar, dos minerais, das pedras, como elas brilham, como elas estão ali encaixadas, porque a gente tem essa memória de tudo isso dentro de nós, né? A nossa alma já atravessou toda essa caminhada, então fica ali uma saudade de uma vivência. Então, quando foi explicando assim, foi como se realmente a gente tivesse isso, né? Essa explicação que a Ângela estava dando. Né? Assim, a gente conecta mesmo. E quando a gente olha o livro da Gênesis, que aí você pensa assim, nossa, né? É um estudo da doutrina espírita e tal. Aí você chega numa parte que vai estudar Sol e planeta, satélite, extremamente coisa da astronomia da vida, né? Na verdade, tem outros nomes também, é porque eu também não lembro agora. Mas, então, tipo assim, a gente acredita que é tão fora, mas qual que é a primeira frase que vem na Bíblia, no livro da Gênesis, no livro de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, e o que a doutrina ela vem para fazer? A doutrina vem para nos explicar,
vem para nos trazer o onde, o quando, o porquê e o como. Não é isso que a doutrina vem fazer? Explicar para a gente como que tudo que funciona, para a gente sair dessa inércia, porque a gente estava extremamente inerte, né? E todo mundo parado, prestando atenção, olhando um sol que não caía, uma lua que não caía, e aquela impressão, e aí com recursos muito muito pequenos, e aí é isso que eu acho sensacional, quando estudando, eu vou buscar o que tem no livro da Gênesis e o que traz para a gente enquanto ciência hoje, que a NASA explica. E aí a gente passa a olhar, a gente passa a perceber e aí o pensamento né? Poxa vida, o livro foi escrito em 1800 e bolinha triangular. E explicava exatamente o que a ciência traz hoje, só que a ciência traz com imagens, traz com precisão, traz com tempo, traz com a geologia, traz de uma maneira precisa. E lá naquela época, né, lá no tempo de Kardec, por exemplo, que quando trouxe a codificação, ainda não tinha metade da ferramenta que tem hoje. Metade da ferramenta para poder medir espaço, para poder medir tempo, para poder conhecer absolutamente nada disso. E aí onde traz toda a credibilidade do que vem escrito para nós, né, do que a gente vai aprendendo aqui. Que um livro de tantos anos, né, traz informações tão ricas sobre o que a NASA, sobre o que a ciência vem explicando para a gente hoje de uma maneira concreta, é muito lindo. Né? E aí a gente se apaixona ainda mais pela doutrina espírita, porque ela traz para a gente como um todo, né? E eu falei agora e repito, né? O que, o como, o porquê, quando e onde, né? É de uma maneira profunda? Claro que não, porque a gente não tem nem capaz. A gente está custando a compreender essas palavras que estão escritas aqui. Imagina se vai lá e aprofunda mais. Aí, gente, eu entrego para a Simone, que eu não sei nem se eu daria conta. E eu passo a bola. Eu daria conta de ficar, entendeu? Então, assim, aí a gente se apaixona ainda mais pela doutrina, né? E quanto mais a gente estuda a Gênese, quando a gente sai do que não é sair do espiritual, mas assim, a gente sai do que é mediunidade e tal, e a gente aprofunda no que vem, e o que se refere à criação de todo mundo que a doutrina traz para nós. Então, quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente avança na Gênese, quanto mais a gente avança compreendendo a ciência, mais ela nos traz Deus, mais ela nos traz uma força divina muito maior do que aquilo que a gente sequer imagina, né? E aí isso torna a doutrina, né, os ensinamentos da doutrina ainda mais apaixonantes, né? Porque mostra para a gente que nada é um acaso, que é tudo uma engrenagem que roda muito bem, né? Que roda de uma maneira muito perfeita e faz com que tudo funcione. É maravilhoso. Então, eu falei no começo, eu repito que para mim é gratificante. Muito complexo? Sim, mas muito gratificante. E eu espero que para vocês também seja. E agora me recordo da frase do Chico, veio aqui para mim, né? Que o Espiritismo caminha sempre ao lado da ciência. O dia que ele se separar da ciência, você fique com a ciência, Sim. Né? Então é perfeito, porque vem de uma maneira muito clara, muito objetiva, explicando de uma maneira que a gente consiga compreender todos os ditos mistérios, né? Então vai explicando, vai nos envolvendo para que a gente consiga se sentir parte de um todo realmente. É maravilhoso. Essa doutrina é maravilhosa. Feliz de nós que a conhecemos e conseguimos compreendê-la, não é? Sim, e que a gente ainda insiste em aprofundar em outros pontos tão complexos, né? Do nosso jeitinho raso ainda, mas, né, pelo menos parados não estamos de nenhuma maneira. E aí quando a gente pensa nisso, a gente vê que tem muito mais atrás, muito além de tudo isso, né? E aí, quando a Maria Aparecida traz essa questão de vivemos outros corpos e tal, me lembra física quântica, que em algum momento vai caber física quântica nesse espaço aqui, né, nesse estudo, e aí eu aprofundo um pouco mais sobre isso. E estudando sobre física quântica, então, assim, o quanto
o quanto o corpo é só mesmo uma roupagem para que a gente passe por aqui, né? Porque a gente tem muito mais a absorver e a oferecer também, né? Muito mais do que o que a gente imagina. Então, sim, é uma doutrina maravilhosa. Então, acabou nosso tempo por hoje. Eu vou fazer a prece final. Gente, vocês acreditam que eu estava esquecendo de gravar? Foi quase no meio do caminho, mas enfim, deu certo. Já tinha até começado. Jesus, te agradecemos, Pai, pelo estudo de hoje. E a cada estudo, a cada palavra, a cada ensinamento que a gente vai tendo, a cada descoberta, a gente vai entendendo melhor a grandiosidade do nosso Pai, que nos orienta, que coloca tudo no seu devido lugar. E isso, Pai, vai nos trazendo a calma no nosso coração de que tudo está como precisa estar. Cada acontecimento, cada episódio que se passa na nossa vida, na nossa trajetória, no nosso planeta, em cada ser daqui e dos planetas de fora estão exatamente como precisam estar, exatamente nos lugares que precisam estar. Te agradecemos, Pai, por nos permitir. Te agradecemos por colocar irmãos à nossa volta que, com trabalhos tão amorosos, de uma maneira tão carinhosa, nos oferecem esses conhecimentos, esses entendimentos que a gente vai tendo. Mais uma vez, Senhor, com o coração cheio de gratidão pelo estudo de hoje, nós encerramos aqui, certos de que o Senhor nos acompanha durante todo o tempo. E assim nós encerramos, Pai, com a prece de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Menina,